Vamos iniciar nosso estudo de moduladores apresentando os moduladores quadráticos. Eles são os mais simples que temos. Para criá-los, basta pegar os dois sinais, somar esses sinais e, então, fazer com que esses sinais passem para algum elemento do circuito que tenha um comportamento quadrático. Matematicamente, podemos escrever um misturador quadrático como sendo um sinal Vs mais V0 mais K vezes, abre parênteses, V1 cosseno de ômega 1 vezes t mais V2 vezes cosseno de ômega 2t, fecha parênteses, ao quadrado. Como resultado, temos então V0 mais K vezes, abre parênteses, V1 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de ômega 1t mais V2 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de ômega 2t mais 2 vezes V1 vezes cosseno de ômega 1t vezes V2 vezes cosseno de ômega 2t, fecha parênteses. Organizando as equações, podemos encontrar então que Vs é igual a V0 mais 0,5k vezes V1 ao quadrado mais 0,5k vezes V2 ao quadrado, e esse é um conjunto de componentes contínuas, mais 0,5k vezes V1 ao quadrado vezes cosseno de 2 ômega 1t, que esse é uma componente de frequências de 2f, mais 0,5k vezes V2 ao quadrado cosseno de 2 ômega 2t, que é uma componente de frequência de 2f2, mais um conjunto corresponde a k vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de ômega 1 mais ômega 2 vezes t, que corresponde então à componente de frequência f1 mais f2 que queremos, mais k vezes V1 vezes V2 vezes cosseno de ômega 1 menos ômega 2 vezes t, que corresponde à componente de frequência de f1 menos f2, que também desejamos quando utilizamos misturadores. Vejam que, quando somamos dois sinais e levamos ao quadrado, obtivemos então 2 vezes V1 vezes cosseno de ômega 1t vezes V2 cosseno de ômega 2t, que corresponde à multiplicação do sinal, o que nos leva às componentes que desejamos. Podemos ver que, apesar de um misturador quadrático fornecer o resultado que desejamos, ele também nos forneceu outras frequências que não desejamos. Na prática, podemos realizar a multiplicação utilizando elementos quadráticos, somando dois sinais e, então, fazendo com que essa soma passe por elementos de eletrônica que tenham um comportamento quadrático. Conforme vimos, a equação de misturadores quadráticos nos indica que, no resultado, teremos tanto as componentes de frequência que desejamos, quanto componentes de frequências que não desejamos. Então, devemos bolar estratégias para remover essas componentes desejadas. Posteriormente, iremos ver algumas dessas técnicas. Infelizmente, não existem elementos de eletrônica com comportamento puramente quadrático. Então, vamos iniciar uma generalização que nos possa ser útil na eletrônica. Para generalizarmos ainda mais, vamos ver como essa técnica se comporta com elementos de resposta não linear. Podemos aproximar elementos de resposta não linear por um longo polinômio. No exemplo apresentado, temos que a tensão de saída, valor de y, é algo equivalente a vezes x mais b vezes x ao quadrado mais
c vezes x ao cubo mais d vezes x elevado à quarta potência e assim por diante. Procedendo a uma análise matemática desse problema, encontramos as frequências desejadas e uma infinidade de frequências indesejadas. Aqui temos o fluxograma novamente. Somamos os sinais e encaminhamos eles para um elemento não linear. Como resultado, temos as frequências que desejamos e, junto a elas, diversas combinações de frequências que não desejamos. Aqui temos a visualização gráfica do que obtemos ao utilizar misturadores quadráticos e sinais puramente senoidais. Repare no resultado desejado. Agora, no resultado obtido. Podemos observar no resultado obtido que temos dificuldade de filtrar as frequências indesejadas. Aqui temos a visualização gráfica do que obtemos utilizando misturadores proporcionais e quadráticos e sinais puramente senoidais. Repare no resultado desejado e agora no resultado obtido. Conforme podemos ver, temos agora mais frequências no resultado obtido e ainda a dificuldade de fazermos a filtragem adequada, já que as frequências estão muito próximas das frequências que desejamos. No caso de aproximação de dispositivos não lineares, teremos muito mais frequências indesejadas. Baseado nas observações, os misturadores devem gerar o mínimo possível de componentes indesejáveis. Isso facilitará a filtragem do sinal de saída, principalmente se um dos sinais de entrada não for um sinal senoidal puro. Dessa forma, devemos buscar formas de montar os misturadores que nos forneçam o mínimo de frequências indesejáveis o possível.